protetora de animal. Eu quero iniciar isso aqui porque o meu trabalho, eu sou emotivo, trabalho com sentimento, com dor, com fome, com sede, com frio, com calor. Então eu não posso trabalhar sem a proteção de Deus. Vocês podem ver, desidratada, estou resfriada, então eu trabalho dia e noite. Bom, meu trabalho começa assim. Primeiro eu vou citar um versículo onde eu baseei meu trabalho. É aqui. É Lucas 9, 46. Suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Tem gente que se acha o máximo, o maior, o poderoso. Então presta atenção. E Jesus, conhecendo os pensamentos de seus corações, tomou uma criança, colocou junto a si e disse-lhes: Jesus. Eu creio em Jesus, acho que todo mundo tem quem não crê em Jesus, independente de religião, né? Todos nós cremos em Jesus. Daí ele diz assim: qualquer que receba esta criança em meu nome, a mim me recebe. Nossa, receber Jesus deve ser a melhor coisa que existe, né? A mim me recebe. E qualquer que me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Pai, Deus. Porque o menor entre todos vós, este é grande. Então você vê, qual é a criança que não ama um animal? Tá, eu vejo que é crianças que torturam animais, mas isso a gente não vai generalizar. Mas qual é a criança que vê um animal e já não corre com o animal? É isso que eu quero me focar. Então eu trabalho com animais abandonados. Antes de ser me filiar, né, de ser hoje a parceira da União, que foi uma grande bênção, conheci esse grupo na minha vida. Vim para a Fazenda Rio Grande, eu juntava cães em rua. Você já veio desde o berço, que a gente se criou. Juntava cães em rua nas desovas, lá na Vila Marquesa, em Curitiba. Juntava um, tratava, daí às vezes sem dinheiro para veterinário, sem dinheiro para remédio, a gente ia colocando coisas caseiras, fazendo curativo. Uma vez tinha um cachorro com bicheira, lá R$600 de veterinário para tirar a bicheira. A gente foi lá, gastou 100 na farmácia, tiramos a bicheira, aprendemos a tirar a bicheira, quase vomitando, mas aprendemos a tirar, salvamos o parto desse tamanho, tá inclusive lá no memorial, vocês vão ver. Tá, essa é a minha história. Comecei a juntar, daí chegou um amigo e disse: meu Deus, você tem 20 cachorros, como é que você sobrevive, velho? Do que você vive? Como é que você sustenta? Do bolso. Era 200 quilos de rações por mês, eu e meu filho Davi, que hoje ele não pode estar aqui, futuramente vai ser o veterinário, vai estar da ONU. E vamos fazer o seguinte: a gente conhece protetoras que apadrinham cachorros para que você cuide deles um período até a adoção. Então tá, daí a pessoa chega lá no meu lar temporário, que é um lar temporário, que eu fiz. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, era R$5.000, fiz divisões, meu terreno é grande, não é meu, é alugado. Mas ela se deu por 10 anos aquele terreno para os animais, aqui no Jardim Veneno. Então eu dividia, a doutora, o Cleito, que conhece o meu ambiente, você dividiu lá, que fica assim, porta menor, porta maior, mais agressivo, mais mansinho, os mais doentes. Daí você vai encontrar o que no lar temporário? Você não vai chegar: ó, o cachorrinho, pega da própria casa. Você acha que se você pegar o cachorrinho na rua, você leva direto para sua casa? Vocês levam? Não. Por quê? Porque você não vai levar o cachorro de... Porque cachorro tem doenças. Existem doenças transmissíveis, infecciosas, e transmitem. Por exemplo, ela está grávida. Pegaria um cachorrinho da rua e botaria dentro da tua casa já? Não, mas você pode pôr sim. Lá teu filho aqui nas... Mas antes tem que passar para o veterinário. Ele veio da rua, ele come lixo, ele come resto de hospital, ele come lixo, comida infectosa, come tudo que não presta. Água quente, água infectada. Então, funciona assim, o lar temporário funciona assim. Você pega um cachorrinho, você diz: olha, como é teu nome? Rosana. Você gosta de cachorro? Você me ajudaria a resgatar um cachorro? Ela tem um carro, né? Você me ajuda a resgatar? Você me ajuda com o veterinário? Ah, eu só dou um pouquinho. Você ajuda com mais um pouquinho? Então é uma comunidade, entendeu? Cada hora eu dou sim, R$1 que dê por mês, você já ajuda. Eu dou um pouquinho, tá? Você faz o lar temporário, a gente te dá uma porcentagem por mês, você fica 30 dias no pós-operatório do animal. Vocês estão entendendo? Eu faço isso com 50. Eu vou chorar. Eu tenho cães estrupados,
cadelas, né, Cleiton? O Cleiton amou o Cleiton, ele é gente boa. Ela não deixa ninguém chegar perto, só meu filho. O Cleiton também é um homem, né, Cleiton? Foi estupado, é um ser humano. Eu não vou trazer porque a cena é forte, mas se vocês já viram como fica um animal depois do estupro, não vou mostrar, tem uma criança, tá? Mas é horrível. Acaba com o interior genital todinho do animal. Tem um cachorro que foram torturados, que quando chegou lá em casa, ele não chegava perto, pois ele veio no meu colo. E não tive técnica nenhuma, só foi o amor. Massagem no pescoço. Já é uma técnica. O amor foi me ensinando. Teve cachorros que chegaram sem andar. Ah, não anda mais. Consegui fazer umas técnicas. O último agora, graças a Deus, está até em cadeira de roda, está dando seus primeiros passos. Chegaram atropelados, indo para eutanásia. Não, eutanásia não existe. Tem uma cachorra que teve TVT, que é doença de rua, que eu tenho espaço separado, porque existe a doença transmissível sexualmente no animal. Mas se você sentar uma criança naquele local e tiver aqui, pega numa criança qualquer. Então, isso já é assim, é uma situação pública, é saneamento. Vocês estão vendo quantos cachorros na rua? Eles pediram para falar? Eles nasceram lá na rua? Eles nasceram em algum lugar. Eles tiveram algum dono. Só que a pessoa assim, oh, que bonitinho, pequenininho, o cocôzinho também é pequenininho, o xixizinho também é pequenininho, o pelinho é pequenininho, mas cresce, o cocô cresce, o xixi cresce, o pelo cresce. Ele vai começar a latir mais alto, ele vai exigir mais coisas, ele vai precisar de espaço, ele vai precisar de água, ele vai precisar de amor, precisa de carinho, precisa de banho. É o ser humano animal. Porque eles têm sentimento. Se vocês verem o olhar do cachorro, quando chega no lar temporário, você diz que ele vai morrer. E depois de 30 dias, eu digo 30 dias, você olha para o animal, não é você. É fabuloso a recompensa. Você já viu o brilho nos olhos do cachorro? Os cachorros brilham. São ou não são, gente?